E sextou, minha grande família do futebol. Eu aqui, Lucas Bezecal, lá de Larissa Murad, na próxima meia hora, falando tudo sobre o esporte nessa sexta-feira, que já tá um solzinho. Parece que o fim de semana é sem chuva aqui na nossa região, né? Muito bom, né, Lari? Boa tarde pra você que tá aí do outro lado, sempre acompanhando nossos donos da bola. Sei Amém. que tem Fica torcedor aí, tá? assim, ó, grudado na calculadora. Já olhou a tabela do Brasileirão de cima a baixo pra entender quem é que cai, quem é que vai ser campeão, até porque pelo menos a briga de cima ainda tá mais tranquila. São poucas contas a fazer entre Fogão e Verdão, né? Já na parte de baixo, amigo. Tem. Mas calma que a gente te explica tudo, porque ontem 2 jogos embolaram ainda mais a parte de baixo da tabela. Eita! Botafogo ou Palmeiras? Quem será campeão brasileiro em 2024? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense ou Bragantino? Quem vai ficar com a última vaga entre os 4 últimos? Ontem, 2 partidas fecharam a 37ª rodada. E era só o Furacão vencer o Massa Bruta que se livraria da Série B na próxima temporada. Mas na Liga Arena, Eduardo Sacha garantiu os 3 pontos para os visitantes e embolou totalmente a tabela. O Braga venceu por 2-1 e foi a 41 pontos. Está na 17ª posição. Já o Furacão estacionou com 42 pontos, uma posição acima. Quem fez o papel de casa foi o Fluminense. Com o Maracanã lotado, Kevin Serna tirou o grito de gol dos tricolores e vão com moral para o duelo diante do Palmeiras na última rodada. Os 10 confrontos finais acontecem nesse domingo às 4 horas da tarde. Fortaleza e Internacional se enfrentam no Castelão. Os 2 times duelam para ver quem fica com a 4ª e a 5ª colocação. No Alfredo Jaconi, Juventude e Cruzeiro. Após se livrar do rebaixamento, o Juve vai bem mais tranquilo para essa última rodada. O Cabuloso ainda tenta uma vaga para disputar a pré-Libertadores. Quem quer disputar a Liberta é o Bahia, que recebe o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. O Bahia, de Rogério Ceni, não atravessa boa fase. Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Os cariocas e baianos disputam no Maracanã. Flamengo e Vitória vão cumprir tabela. Cuiabá e Vasco também compõem o jogo, que não altera em nada a tabela. Cuiabá já rebaixado e Vasco já garantido na Sula da próxima temporada. Grêmio e Corinthians na Arena do Imortal. Será a última dança de Renato Gaúcho no comando do tricolor. E o Timão, com uma recuperação incrível, jogará a Copa Libertadores em 2025. Jogos que valem rumo ao título: Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Jogos que valem para o rebaixamento: Bragantino e Criciúma, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São Paulo entrega o título ao Botafogo para não ver o Verdão garantindo o tricampeonato seguido. O Fluminense, mesmo com o risco de rebaixamento, vai perder para o Palmeiras para tentar estragar a festa do rival. Atlético Mineiro está a 12 jogos sem vencer e o Furacão precisa da vitória para não depender de outros resultados. E quem esfrega as mãos é o Bragantino, que se vencer na rodada, seguirá na Série A no ano que vem. É domingo, meus amigos, às 4 horas da tarde. Olha, tá uma briga monstruosa. A gente fez um quadrinho aqui sobre os times que podem cair. Aqui as possibilidades, tá? Então, se empata o Atlético, perde o Flu, ganha o Bragantino, Fluminense cai. Se perde Atlético, perde Flu, ganha o Braga, cai o Atlético. Ganha Atlético, empata Flu, ganha Red Bull, Bragantino, cai o Atlético Mineiro. Aqui tudo explicadinho, Aqui a tudo maior perde, chance aqui perde, a gente tem do empata esses, Bragantino, Furacão também, com 2 chances, né, 2 possibilidades de queda e de rebaixamento. Essa imagem que viralizou nas redes sociais, os torcedores tentando explicar e tentando entender também quais são as possibilidades, né? Até porque a briga aqui ficou boa e boazíssima ontem, principalmente no jogo do Bragantino, né, Lucas? Exatamente. Depois que teve essa vitória, o Atlético Paranaense deixou escorrer ali já a chance de sair de vez dessa zona tão incômoda aqui. Perdeu, teve treta, teve um monte de coisa no campo, teve até torcedor mostrando o popô ali ao vivo na televisão. Fazendo de tudo. Fazendo de tudo, mas pra mim ainda, eu acho que o Atlético Paranaense é o que tem mais chance de queda, porque ele tem um jogo bem difícil, vai pegar o Atlético Mineiro fora, e eu acho que eles
é o que mais tem chance de perder ali e ficar na segundona Olha, ano que vem. que ano pro Botafogo, hein? Campeões da Libertadores. Agora, nesse fim de semana, podem concretizar o título do Brasileirão e, de quebra, ainda tem um Mundial pela frente. Ontem, Exato. grupos definidos, já temos aí os grupos dos 4 brasileiros, Lucas. Começando pelo grupo A, de Verdão e aqui o Botafogo. Sem dúvidas nenhuma, o grupo mais difícil é o Botafogo. Até o Luiz Henrique, que é o técnico do PSG, falou: qual é o time brasileiro que está em melhor fase? Aí o repórter respondeu: Botafogo. Então tem certeza que ele vai cair no nosso grupo antes do sorteio. E assim foi. Pô, vai pegar PSG, Atlético de Madrid e o Botafogo. Aí também tem o Seattle Sounders, que é um time que tá, acho que foi segundo ou terceiro na Major League. Não é nada demais ali, então a briga vai ficar nesses 3 aí. Baita briga pro Botafogo. Já o Palmeiras pegou o Porto, que é complicado. Tem o Inter Miami, tem o Messi, tem o Busquets, tem um time bom. É o melhor time dos Estados Unidos. Sim. Então o Palmeiras também tá complicadinho, mas grandes chances de passar, porque aí tem o Al-Ahly também. Mas eu acho que o Al-Ahly realmente, entre esses 3, vai ficar um pouquinho abaixo, apesar de ter muito dinheiro no Campeonato Árabe. Virando a página, temos mais 2 cariocas, grupos de Flamengo e Fluminense, Lucas. O Flamengo é o mais fácil de todos os grupos dos brasileiros aí. Acho que vai passar já de cara aqui Flamengo e Chelsea. O resto, nem sei quem que é o Esperance aqui da Turquia. Não conheço, tem o Leão E também aqui no também México, uma mas briga mais tranquilinha. eu né? acho que aí também tá mais tranquilo também. Parte de ter cima. o Borussia e o Flu, Bom, Tunísia. temos então já agora grupos definidos. Na segunda-feira, inclusive, a gente fala mais sobre essas pedreiras, principalmente que o Botafogo vai enfrentar. Mas já que a gente está falando aí de futebol europeu, e o Endrick, hein, amigo? Parece que foi para a Europa, mas não desencantou ainda, né? O Real Madrid contratou um reforço que custou 400 milhões de reais para esquentar o banco de reservas durante as partidas. O reserva de luxo, Endrick, ainda não se firmou no clube merengue e acumula minutos fora das 4 linhas. A imprensa espanhola está se perguntando por que o garoto não entra em campo. E Carlo Ancelotti respondeu em coletiva de imprensa após uma vitória do Campeonato Espanhol. Abre aspas. Tem que trabalhar. Não queria mudar e fazer uma alteração no final porque o Mbappé estava sendo muito perigoso. Ibrahim e Arda estavam fazendo um bom trabalho defensivo. Ele aqueceu e não entrou, mas estará disponível para a próxima partida, fecha aspas. Contratado do Palmeiras, Endrick se apresentou ao clube madrilenho em julho e mesmo entrando no fim das partidas, teve um início promissor ao marcar pela La Liga e pela UEFA Champions League. O diário Mundo Deportivo escreveu que Endrick viveu um ostracismo sem fim no Santiago Bernabéu e que de uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o atacante hoje é um reserva fixo do Real Madrid. Endrick foi a campo nos últimos 3 jogos do Real, apesar de ter somado poucos minutos nas ocasiões. Em 2 jogos, foram 26 minutos em campo. No terceiro confronto, permaneceu no banco de reservas, enquanto Brahim Dias, Rodrigo e Mbappé formavam a linha ofensiva. Rodrigo chegou a ser substituído aos 22 do segundo tempo, mas deu lugar a Modric. Com essa pouca minutagem, o atacante brasileiro pode ser emprestado na próxima janela de transferência. De acordo com o jornal espanhol Sport, 3 clubes demonstraram interesse no empréstimo de Endrick a partir de janeiro. Contratado pela Roma no mês passado, Claudio Ranieri tem como prioridade reforçar o sistema ofensivo com jovens jogadores, e Endrick seria uma das opções. Em toda a temporada, Endrick foi utilizado em 12 jogos no Real Madrid, com apenas 2 gols marcados. É nítido que o tempo dele, a minutagem, foi caindo conforme ele foi jogando. Apesar de não ter começado mal, mesmo assim nos outros jogos ele foi cada vez jogando menos. E agora quando entra sempre faltando 5 minutos, 3 minutos pro fim. Então realmente é difícil mostrar algum serviço. Mas o Ancelotti está vendo nos treinos, então provavelmente não está rendendo no treino para ser colocado ali como titular nos jogos do Real Madrid, que também está numa draga, né? Não está jogando nada demais, não. Se essa contratação do Real Madrid não foi a melhor possível, as feitas pelo glorioso, amigo, deram mais do que certo. John Textor tá assim, sorrindo à toa, tranquilão. Mais de 320 milhões de reais foram investidos no Botafogo somente este ano. John Textor soltou o escorpião do bolso para aumentar o sarrafo alvinegro em busca de títulos. O empresário norte-americano de 59 anos, que já foi reconhecido como o guru da realidade virtual de Hollywood, é dono de uma fortuna avaliada entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, cerca de 9 bilhões de reais na conversão atual, segundo a Forbes.
Eagles. Textor é sócio majoritário da Eagles Football Holding, um conglomerado que gere clubes de futebol e tem sob seu comando o Botafogo, Crystal Palace da Inglaterra, Lyon da França e um time da Bélgica. A compra da SAF do Botafogo aconteceu em janeiro de 22, quando Textor adquiriu 90% do clube carioca. Este ano, investiu pesado em reforços para levantar o caneco da Libertadores. Após uma temporada decepcionante em 23, o dono da SAF alvinegra decidiu que era necessário reformular o elenco. O Botafogo trouxe um total de 19 reforços ao longo desta temporada. Destaque para as chegadas de Thiago Almada e Luiz Henrique, duas das 3 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. O trabalho do scout alvinegro é interessante. Além de buscarem jogadores de renome mundial, buscam também jogadores que possam render dentro de campo, com um desempenho fundamental para o time de Arthur Jorge. Caso de Igor Jesus, atacante de 23 anos que estava esquecido nos Emirados Árabes. Igor veio a custo zero para o Glorioso após a duração de contrato com o Shabab Al-Ahly terminar. Permaneceu 4 temporadas no clube, disputou 91 jogos e marcou 46 gols. Isso além de 16 assistências e 62 participações diretas em bolas na rede. Desempenho esse que fez Igor se transferir para o Botafogo e colocar Tiquinho Soares no banco. O Rei da América tem futuro incerto no fogão. Luiz Henrique estava no Real Betis da Espanha e foi para o Botafogo com um contrato junto ao Lyon da França. Ele iria ficar somente 6 meses no clube carioca e se transferir na janela de janeiro do ano que vem. Porém, o clube francês passa por uma crise de fair play financeiro e talvez o camisa 7 permaneça em General Severiano. Notícia excelente para os botafoguenses que comemoraram demais o gol e o pênalti sofrido na final da Liberta. Isso valeu, é claro, o investimento de 86 milhões de reais. A maior contratação do Brasileirão fica com Thiago Almada. O argentino de 23 anos estava no Atlanta United e veio a peso de ouro. Ele estava na delegação da Argentina na Copa do Mundo do Catar em 22, onde se sagraram campeões mundiais. Ele custou uma bagatela de 22 milhões de dólares, passando da casa dos 120 milhões de reais. Alexander Barbosa, um pilar na defesa alvinegra, veio a custo zero para o fogão. Um grande destaque desse ano, o argentino estava no Libertad do Paraguai. Barbosa se firmou com Bastos e tornaram a zaga do Glorioso forte fisicamente e nos duelos aéreos. Barbosa recebeu o prêmio de jogador mais seguro na decisão. Atuando pela lateral esquerda, Alex Telles foi outro atleta que não custou nada aos cofres de John Textor. Ele estava no Al Nassr sendo companheiro de CR7. Telles teve a missão de cobrar o pênalti na final da Liberta e converteu. Outros nomes foram fundamentais para a conquista da glória eterna. O goleiro John foi um verdadeiro paredão na meta alvinegra. Gregory, apesar da expulsão mais rápida na história das finais, é o cão de guarda. Savarino pegou a camisa 10 do mais tradicional e corresponde com gols e assistências. Cuiabano é reserva imediato de Telles na lateral esquerda. Matheus Martins veio do futebol italiano e decidiu o clássico contra o Flamengo no Brasileiro. Enfim, muitos nomes que estão marcados na história do Botafogo. A inédita conquista da Libertadores eleva ainda mais o patamar do Glorioso no Brasil e Textor já mandou avisar. Prevê o Botafogo com 4 grandes aquisições para 2025. Olha, o homem tá certeiro nas escolhas aí, só trouxe jogador fera. E falando de jogadores feras, só um adendo aqui, uma menção honrosa. Ontem a gente mostrou os jogadores que saíram aqui do Vale pro Mundo e faltou o Everson de Guaratinguetá, goleiraço do Atlético Mineiro, que jogou as 2 finais e não ganhou, mas joga muito aí. Parabéns aí, todo mundo aí dos que a gente falou e do Everson também. É, Everson que é de Pindamonhangaba, né? É que ele começou no Guaratinguetá no time, desculpa. É pindense, então, Pinda. mais um craque da bola aqui do nosso Vale do Paraíba. Bora pro intervalo, já tem mais. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos... De volta com os donos da bola, ó. Hora de basquete agora, que tem jogo do São José hoje. O clima no São José Basquetebol tá leve e não é por menos, a equipe comandada por Regis Marrelli vem de 5 vitórias consecutivas no NBB. Nada como uma sequência dessas para animar jogadores e comissão técnica. Está sendo muito intensa, com uma boa defesa, são coisas que eu acho primordial na minha forma de pensar de basquete. Mas eu espero que continue, né? Agora nós vamos ter alguns desafios fora de casa, que é mais difícil, são jogos muito difíceis, jogos importantes, e vamos ver como a equipe se porta fora, longe da torcida, fora de casa, né? Isso é muito importante. Nós, no último jogo que a gente jogou fora, a gente teve uma vitória contra a Franca, isso aí foi bem legal, e espero que a gente continue mostrando um bom basquete fora de casa também. Você ganhar é totalmente diferente o clima, né? Mas acho que ainda a gente tem que continuar focado, porque... Você vê, tem muitas equipes aí que estão empatadas, né? Então, tipo assim, um deslize, você pode voltar lá para baixo, cair 2 ou 3 posições. Então, acho que a gente tem que manter esse foco para seguir jogando bem e seguir buscando as vitórias. Mas apesar do clima bom, o professor sabe que não tem espaço para relaxamento numa competição tão difícil quanto o NBB. Cobrar, a gente está em cima dos caras, mostrar a importância de alguns detalhes, né? Eu acho que é isso. Não pode deixar entrar no Aue, porque tem muita coisa pela frente e ainda estamos no meio da tabela, nós estamos ainda para trás. Então precisa melhorar bastante. Hein? Contratado no meio da temporada, Adiel vive boa fase. Desde que chegou ao time, foram 8 partidas e 6 vitórias joseenses. O jogador já está se adaptando ao clube e também à cidade. Estou muito tranquilo e muito à vontade aqui, os jogadores sempre deixaram muito tranquilos em relação a isso. Eu acho que isso está me ajudando bastante, essa tranquilidade, assim, deixar tudo, fazer as coisas muito leves. E falando em jogadores que estão bem demais, Renato Carbonari é um dos remanescentes da última temporada. Mas é inegável que agora ele vive o melhor momento desde o retorno ao clube. Tenho jogado também muito tempo junto com o Leal, com o Douglas. Acho que o time ganha em força, em estatura, e tem me favorecido isso. A próxima partida será diante do Unifacisa fora de casa, e a maior parte das derrotas da equipe foi como visitante, por isso é bom manter a atenção total. É uma equipe muito forte, que realmente não vinha apresentando um bom basquete, mas já está mudando, já está jogando diferente, já está jogando um bom basquete, e a gente precisa ser inteligente. É uma equipe que tem 3 pontos muito fortes, é uma equipe rápida, ágil,
e a gente precisa ser inteligente, não pode deixar eles correrem. Conseguir impor o nosso ritmo, defender o mais forte possível, conseguir controlar o ataque, controlar as posses de bola. Eu acho que a gente fazendo isso, tanto fora de casa, a gente consegue essas vitórias sim. Então a receita já está certa. Para manter a boa fase, o São José precisa ser cruel dentro e fora de casa. É isso, a gente tem que conseguir todas as vitórias possíveis. Além do basquete, nesse fim de semana também jogo importante da Superliga em casa. Alô, meus amigos dos donos da bola, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Ela chegou a sexta-feira, sempre aguardada, sempre esperada, é o fim de semana se aproximando. Esperamos que você tenha um ótimo fim de semana aí ao lado de toda a sua família. Aqui é os donos da bola, levando para você a informação, a opinião com toda a nossa grande equipe, aqui com a Larissa, com o BZK, com o Pedrinho, com o Bernardo, com o Leone, com todo o nosso timaço, neste que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Cito sempre isso aqui, os donos da bola no ar. Começou como jogo aberto regional desde 2009. Meus amigos, nesse final de semana tem vôlei e tem basquete de São José dos Campos. O basquete em alta, né? Pimpão, bonitão, está lá na Paraíba. Jogará hoje contra o Unifacisa, que vem de uma vitória sensacional. Ganhou do Franca em Franca na última quarta-feira. O São José ganhou 5 jogos seguidos. Aproveitou o fator casa, fez 6 jogos como mandante de maneira seguida. Perdeu só o primeiro jogo para o Paulistano, depois desandou a ganhar. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Mogi, ganhou do União Corinthians, ganhou do Caxias. Um momento sensacional vivido pelo São José, com um time ofensivamente muito bem, fazendo uma média ótima de pontos, na casa dos 80 pontos por jogo, e ganhando partidas realmente com autoridade. O time inteiro está bem, o técnico Regis Marrelli usa o banco ali, claro, o basquete, você sabe, as mudanças são a todo momento, você tem que ter o jogador atuando e tem que estar com um jogador muito preparado. O São José está muito bem, olha, dá para esperar mais uma vitória hoje contra o Unifacisa. E na segunda-feira vai para Fortaleza pegar o Fortaleza. Já o vôlei não está bem, vai jogar no fim de semana, joga em casa, recebe o Blumenau e precisa ganhar. Não fizer um trocadilho chato, né? O time está mal, recebe o Blumenau. É a chance da recuperação. O jogo será na Farmaconde Arena e a vitória é muito necessária para que o time possa ter um pouco mais de tranquilidade depois da derrota que sofreu para o Goiás. Vamos acompanhar? E lógico, na segunda-feira você vê tudo aqui nos Donos da Bola, tá bom? Gente, ótimo fim de semana, aproveitem bem, juízo, se cuidem e até mais. Valeu, Carmo, pelo amor de Deus, em elenco do Viapol, jogando em casa não vão decepcionar, hein? A gente ainda não esqueceu o 3-0 contra o Goiás. Esse é pra lavar a alma. Bora de intervalo. Já vou... Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional.
Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para a produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas. De volta com os donos da bola, o assunto agora é Corinthians. Nem eu e nem vocês aí de casa acreditariam nessa arrancada que o Corinthians deu no campeonato. Dia 29 de setembro de 2024. O Corinthians era derrotado pelo São Paulo por 3-1 em Brasília. Mais do que a derrota no Clássico, o time do Parque São Jorge não conseguia emplacar no Brasileiro e terminava mais uma rodada na zona de rebaixamento, em meio à crise política, invasão de CT e muita, mas muita cobrança sobre jogadores, comissão técnica e diretoria. Na rodada seguinte, parecia que o caminho das vitórias estava perto, mas um gol aos 49 do segundo tempo de Ricardo Matias decretou o empate frente ao Inter na Neoquímica Arena e clima de trevas no ar. Mas tudo mudou a partir do jogo do dia 17 de outubro. O adversário era o Atlético Paranaense. O Timão chegou a abrir 2-0, mas o Furacão empatou. Mais pontos perdidos em casa que nada. Memphis Depay e companhia lideraram o alvinegro a vitória de 5-2 e finalmente um respiro para o time de Ramon Dias. No meio disso tudo, eliminação na Copa do Brasil e empate no jogo de ida da semi da Sula frente ao Racing. Neste cenário, o Corinthians foi para Cuiabá naquele jogo direto para fugir do Z4. E com o gol dele, Memphis, o Timão venceu o Calor e o Dourado. Mas o grande teste de fogo aconteceria na rodada seguinte. Vindo da eliminação da Sula, o Timão tinha de encontrar forças para simplesmente o derby paulista. Muitos colocavam o Palmeiras como favoritaço, mas na Arena o Corinthians fez o jogo da vida. Venceu por 2-0 e se afastou da degola. E para catapultar na tabela e exterminar de vez o fantasma do rebaixamento, o jogo contra o Vitória no Barradão era fundamental para girar a chave do clube no Brasileiro. E o Timão venceu com a dupla que deu certo demais. Gols de Depay e Yuri Alberto. Dali pra frente o foco mudou. De time brigando contra o Z4, o Corinthians agora ousava sonhar com a vaga na Liberta. E amigo, como são as coisas no futebol. O Timão emendou mais 4 vitórias seguidinhas. Vamos a elas. 2-1 frente ao Cruzeiro, 3-1 diante do Vasco, 4-2 contra o Criciúma e 3-0 no Bahia de Rogério Ceni. O ataque não para de fazer gol. Já são 13 jogos seguidos balançando as redes adversárias e agora já classificado para Libertadores do ano que vem. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é Yuri Alberto. O argentino Garro também contribuiu muito. Já são 10 gols marcados, mas é inegável que um cara mudou o astral do time e também da torcida. Memphis Depay. Quando o holandês chegou, o Corinthians tinha 6 vitórias em 26 jogos do Brasileiro. Desde então foram 11 jogos e 9 triunfos. Um empate e somente um tropeço. O time marcou 28 gols. Antes de Memphis, o Timão tinha marcado 23 em 26 jogos. Um verdadeiro holandês voador, assim como o lendário navio fantasma. Ele coloca medo em quem estiver pelo caminho. E aí, amigo, algo segura o Timão para 2025? Olha, Larissa disse tudo aí. A chegada do homem realmente mudou o clima. Yuri Alberto subiu muito de rendimento, voltou a ser aquele jogador que era do Inter, que também no começo do Corinthians, o Garro começou a fazer gol, começou a dar tudo certo, depois da vitória, depois da vitória do Palmeiras ainda, o Corinthians também ganhou mais confiança e depois disso, só goleada, só tá fazendo 3, 4 gols por jogo aí, tá jogando demais o Corinthians. Quem diria que o corintiano iria terminar o ano sorrindo à toa, tranquilão e ainda classificado para Libertadores. Parabéns, corintianos, respirem aliviados.
Fernanda Belo, boa tarde pra você. Olha, Fer, ontem nós demos parabéns a um São Paulino, mas hoje eu quero dar os parabéns para a tia Selma, tia de Fernanda Belo. Vou até contar aqui uns bastidores. Parabéns, tia Selma. Um dia eu tava aqui olhando o grupo de família, dos Belos, de repente vi tia Selma. Curte a vida como ninguém, tia Selma. Um beijo pra você. Aproveita esse dia, viu, Fer? Parabéns, tia Selma. Chique. Tia Selma Belo vai adorar, gente. Ela aproveita mesmo a vida, viu? Fer, Um bom fim de beijo. semana pra você. Bom jornal, até segunda.